Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, estamos chegando, hein, de novo, segunda edição do Rodada Fox, para você ficar muito bem informado sobre tudo que está rolando na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a 19ª rodada, que segue com tudo na mesma. O Corinthians é o mesmo, arrasador, atropelou o Sport na Arena, 3-1 e fecha o primeiro turno de forma invicta. Já o Fluminense conseguiu uma vitória muito importante, hein, Rodrigo Bueno? 3-1 para cima do Atlético Goianiense, com muitas homenagens ao Abel Braga, que deixou o gramado muito emocionado, e já você vai acompanhar aqui no Rodada Fox. Deixa eu dar boa noite para os meus companheiros, Fábio Azevedo e Rodrigo Bueno. Começando com você, Fábio, tudo bem? Seu destaque inicial. Tudo bem, boa noite, Calheiros, Rodrigo, a todos que nos acompanham. Olha aqui, eu só vejo um jeito de o Corinthians perder nesse Campeonato Brasileiro. Ah, é? Se ele não entrar em campo e levar um WO. Tá difícil, cara. Tá difícil para esse time do Corinthians. Quando você acha que vem o Sport, tá crescendo dentro do G6, vai fazer jogo duro, o Corinthians abre 3-0. Eu não sei quem pode parar o Corinthians a não ser o WO. Rodrigo Bueno, olha a média, Rodrigo, subindo, hein? Na última rodada tivemos uma média de 3,2 gols por partida e agora em 2 jogos temos exatamente uma média de 4 gols por partida. 2 jogos, 8 gols. Fantástico, hein, Rodrigo? Tudo bem? Tudo legal, Calheiros. Olá, Fábio. Olá, o pessoal que está acompanhando o Rodada Fox. Subindo a média de gols, inclusive o Corinthians, que é o time do 1-0, já não é mais o time do 1-0, né? Ganha agora já até fazendo 3, esnobando, golaços e tal. E tá subindo também a média de público, né? O Corinthians e o Palmeiras, especialmente, são times muito regulares no público. Sempre tem mais de 30 mil. O Corinthians aí, mais de 40 mil torcedores mais uma vez. Não só por ser líder, mas pelo programa de sócio torcedor. Muitos torcedores. E no Rio, no Maracanã, né? A torcedora do Fluminense também apareceu para essa festa, homenagem ao Abel Braga. Mais quase 30 mil pessoas ali no Maracanã. E a tendência nessa rodada agora também é de uma boa média de público bacana. Muitos jogos importantes, fechando o primeiro turno. O melhor time do primeiro turno venceu, o pior time do primeiro turno perdeu. É, interessante, a gangorra do Brasileirão. E a gente vai começar a girar agora os estádios, começando pela Arena Corinthians. Gudrian Neufeld tem informações dessa vitória, mais essa vitória do Corinthians, o campeão absoluto aí desse primeiro turno, Gudrian. Seja bem-vindo ao Rodada Fox. Boa noite, Calheiros e amigos do Rodada Fox. Pois é, a cada rodada a gente apenas atualiza os números e os recordes desse Corinthians do Fábio Carille, 47 pontos. Pela primeira vez, um time conquista o primeiro turno de forma invicta, desde que a era dos pontos corridos começou. 47 pontos, mais um recorde de pontos, mais de 80% de aproveitamento, 3-1. Todo mundo esperava uma parada complicada hoje, foi mais um passeio para 41.270 torcedores. Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui, direto da sala de imprensa da Arena Corinthians, o técnico Fábio Carille, que agora vai ganhar 15 dias aí sem jogos, vai poder descansar um pouquinho e treinar ainda mais esse time. Calheiros. Mais essa, bem lembrado pelo Gudrian, porque o Corinthians tem a semana livre aí, não está na Libertadores, não tem compromisso pela Copa Sul-Americana, e a primeira partida do segundo turno enfrentaria a Chapecoense, vai enfrentar a Chapecoense, mas não no próximo domingo, porque a Chape viajou para compromissos no exterior. Tá aí o Vanderlei Luxemburgo, ó, vestiário do Sport, falando o técnico da equipe pernambucana. Conseguiu ganhar, o Corinthians tem uma característica própria. O Corinthians é uma equipe, ela é cirúrgica, ela não tem posse de bola, ela se fecha e sai no contragolpe, e as bolas que eles têm a oportunidade, eles matam o adversário. E foi assim que aconteceu, dessa forma com a gente. A gente tinha um domínio do jogo, né, enganoso, porque ele se fechava muito bem e saía no contragolpe. E fez assim, está fazendo assim o campeonato todo, mérito deles, fecha a casinha lá muito bem fechada, fica só o jogo na frente, eles jogam em 30 metros só, 25, 30 metros na parte defensiva, volta todo mundo e quando sai em velocidade no contragolpe. É uma característica, eles conseguiram essa característica, parabéns para eles. A gente não pode agora querer crucificar a nossa equipe porque perdeu para o Corinthians. Não, ninguém conseguiu ganhar do Corinthians. Está fazendo uma campanha que tem que mais bater palma.
Nosso campeonato não é com o Corinthians, não é contra o Corinthians. Nosso campeonato é outro campeonato. É uma briga de Libertadores um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais embaixo. Vanderlei, no primeiro tempo o Corinthians não fez nenhuma falta, né? Foi fazer 2 faltas só na segunda etapa. Você acha que de alguma forma dava para explorar um pouco mais a questão, não só da velocidade? Hoje, pelo nível de atuação que seu time tem tido no Campeonato Brasileiro, hoje a velocidade chamou um pouco a atenção, a falta de velocidade. Você acha que isso foi determinante em algum momento ou faz parte da mobilização do Corinthians? Deixa eu falar uma coisa, você tem que acreditar, assim, como é que você analisa a falta de velocidade? É por você ou porque o adversário consegue chegar no campo de defesa mais rápido que você? Então o Corinthians é uma característica do Corinthians. Quando perde a posse de bola, ele chega no campo dele defensivo, nos 30 metros finais, muito mais rápido que o adversário. Se você não quebrar a primeira linha quando você rouba a bola, quebrar logo a primeira linha para tentar pegá-lo de surpresa, você não consegue. Eles fizeram isso muito bem feito. A gente percebe, mas não adianta. A equipe deles tem essa característica. Senão você começa a ver muitos defeitos na sua equipe e esquece dos méritos que tem o adversário. Luxemburgo, você é um dos maiores treinadores da história e um dia foi a grande revelação. O Carille é a revelação do momento? Está fazendo um grande trabalho. Tomara que ele continue assim, né? Às vezes você inicia muito bem, aí tem alguns percalços, mas o importante é que ele está mostrando competência, está num grande clube que ajuda muito, um clube estruturado, uma arena fantástica, que jogar aqui é muito difícil. Conseguiu incutir na cabeça dos jogadores que tecnicamente a equipe do Corinthians não é a melhor equipe do Campeonato Brasileiro. Está bem claro, não é a melhor equipe. Mas taticamente é a equipe mais bem desenhada do Campeonato Brasileiro. Eles encontraram um jeito de jogar e falaram, esse aqui é o nosso jeito, não tem como ser diferente. Para nós conquistarmos alguma coisa no campeonato, estão conquistando, tem que ser assim. E os jogadores colocaram isso na cabeça, entenderam a ideia do técnico e estão conseguindo. Então ele está de parabéns, tomara que ele continue a fazer uma carreira brilhante. Vanderlei, você foi o primeiro técnico a conquistar nos pontos corridos 2013 com o Cruzeiro. Essa campanha que o Corinthians vem fazendo, vai ser difícil realmente o Corinthians não conquistar pelo que já vem fazendo de pontos, não só em casa, mas fora de casa. E ainda sobre o esporte, essa briga do esporte por estar no G6, Vanderlei. Nossa briga é Libertadores. Nós queremos estar isso aí. Nós estamos com uma pontuação de 28 pontos. Acho que poderíamos ter o jogo do Avaí, vitória em casa, deixamos escapar de 6 pontos, nós poderíamos estar numa situação ali de 30 pontos, 31 pontos, ali para a parte um pouquinho mais em cima, mas está dentro daquilo que nós queríamos. Nós repetimos no segundo turno, 50%, 52%, 53% lá dos pontos que vamos disputar, nós estamos brigando pela uma vaga de Libertadores. Então a gente tem que ter os pés no chão, de saber aquilo que você quer, né? E o Corinthians dificilmente, se continuar, perde o campeonato. Acho que o campeonato já deu assim uma encaminhada para quem vai ser o campeão. Se você pegar a pontuação que o Corinthians fez, o que precisa no segundo turno, ele precisa de ganhar alguns jogos em casa só para poder conquistar o campeonato. Então acho que já está bem direcionado. Mas tudo pode acontecer no futebol, mas eu acho que é muito difícil. Vanderlei, queria que você falasse sobre o Thalisson, né, que fez um golaço hoje, o quanto ele tem sido importante para o teu sistema de jogo, o próprio Anselmo que está voltando, e se você pretende ir até o final da competição com um revezamento na zaga ou se você já definiu a tua zaga principal. Agora nós estamos no segundo turno, algumas coisas foram feitas em função de conhecimento dos jogadores, colocando um para jogar, identificando qual a maneira da equipe jogar. Agora para o segundo turno nós vamos ter 3 semanas, me parece que uma semana agora, depois mais 3 semanas livres para poder definir o nosso trabalho para todo o segundo turno. Nós temos jogo com a Ponte Preta, depois temos jogo contra o Cruzeiro e Grêmio fora, né? Então foi uma contratação pontual que era para acrescentar o... E vamos ver. Está aí o Vanderlei Luxemburgo. E o gol do vestiário do esporte, a gente vai para o vestiário do Corinthians. Está falando Fábio Carille. Onde eu tinha muitas preocupações, o desgaste em Minas foi muito grande com 2 dias, apesar que o esporte também jogou, mas a gente tinha que propor jogo, a gente tinha que tentar ser mais agressivo dentro de casa, e é claro que esse gol logo no começo do segundo tempo foi muito importante para consolidar a vitória.
Tudo bem, Fábio? Boa noite. Que o Corinthians tem a melhor defesa do campeonato e dos últimos anos tem sido assim, não é muito novidade. Que o Corinthians é o time que faz menos faltas no campeonato também não é uma novidade, já foi assim em 2015. Mas hoje me chamou a atenção, não sei se você já viu os números do jogo, o Corinthians cometeu apenas 2 faltas na partida. A primeira foi com 10 minutos do segundo tempo e uma outra do fim do jogo, as 2 faltas no campo de ataque. E ainda assim é o time que mais intercepta bolas, mesmo cometendo poucas faltas. Qual é a importância dessa característica para o funcionamento do seu jogo na equipe do Corinthians? É o que que colocamos no trabalho, na prática desde o início. Já falei muitas vezes sobre isso. É muito trabalho de posicionamento para ficar cortando linha de passe, muito trabalho. É pedir para competir na bola, para não ser maldoso ou ser malandro, para jogar firme, mas sem fazer falta, se possível. Esses são os pedidos diários, pedidos que eu faço toda a preleção antes do jogo, né? Para que fique de pé, não dê carrinho, não tenta adivinhar para antecipar o jogador, que aí você acaba fazendo falta. São essas coisas. Outro número que pouco se falou e que eu tomei conhecimento ontem: a maioria dos jogos o Corinthians tem menos posse de bola, mas é o time que mais troca passe no campeonato, né? Estou surpreso com isso, estou muito surpreso com isso, e essa semana eu vou buscar o porquê. Já que a gente não tem jogo, segunda-feira, terça, eu vou buscar o porquê que eu não tenho a resposta. Estou sendo bem sincero, eu não tenho a resposta de jogos, a maioria dos jogos ficar menos com a bola e a equipe que mais troca passe, né? Não sei responder, se alguém me perguntar sobre isso, vai ser minha busca de saber o porquê de tudo isso essa semana. Fábio, pegando carona nessa tua resposta, também na pergunta do Zupac, o Corinthians chegou a uma maturidade ideal, o time pareceu muito maduro hoje, soube jogar quando precisava jogar, soube defender quando precisava defender, não que nas outras partidas não tivesse feito, mas hoje parece que isso encaixou. E em cima dessas 2 semanas que você está falando, o que fazer para o time não afrouxar, para o time melhorar ainda mais? Desculpa, Marco, primeira pergunta mesmo, só? Maturidade, sim. Nós ganhamos hoje, foi uma ótima vitória, mas eu senti o meu time um pouquinho preso na questão de pressionar no primeiro tempo ali. Eu achei que o Sport teve muita facilidade para trocar, apesar que o Diego Souza foi armar lá na linha dos volantes, aí tira o perigo, mas achei que eles ficaram muito com a bola. Senti minha equipe assim, nós costumamos dizer assim, com a faísca um pouquinho atrasada. Eu não sei se foi da sequência, se foi o ritmo do jogo lá em BH, né? Mas sim, mesmo não tendo não conseguindo apertar a marcação dentro de uma organização, você acaba não sofrendo tanto. E a outra? Nós temos que ser bastante inteligente nessas 2 semanas, né? Vamos nos reunir na segunda comissão de manhã para saber o que fazer, jogadores que precisam ganhar força, saber usar tudo aquilo que nos oferece o CT, academia, laboratório, né? Para a gente depois aí ter uma outra sequência bastante importante para nós. Mas é isso, a gente tem que ser muito inteligente, saber a dosagem, não dar treino de mais, não dar treino de menos, e com isso eu vou contar muito com a experiência do Valmir. Carille, o Corinthians, no primeiro turno, arredondando um pouco os números, já conquistou essencialmente 2/3 da pontuação que precisa para ser campeão. Dá para dizer que, se o Corinthians continuar com um bom futebol que vem apresentando, é praticamente impossível que perca esse título do Campeonato Brasileiro por essa vantagem? Na sua pergunta já teve a resposta, né? Temos que confirmar no segundo turno. Temos que confirmar. Agora são 19 jogos, 57 pontos em disputa. Muita coisa, a gente não pode afrouxar. Mas se continuar com essa concentração, com essa entrega, não só nos jogos, mas no dia a dia de treinamentos lá, a gente vai dar um passo muito importante para isso. Mas tem muita coisa para acontecer. Carille, ainda em cima disso, se você me permite, boa noite. O Corinthians termina com 47 pontos, é a melhor marca da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Uma vencibilidade incrível, pode ser, nos próximos 3 jogos, também se mantiver essa invencibilidade, bate um recorde histórico do próprio clube. Aí você falou agora há pouco que não tinha muita explicação porque troca mais passes, mesmo não tendo por mais tempo a posse de bola. E para isso, você tem explicação também para esses números tão fantásticos? Não. Estou muito surpreso, estou muito feliz.
não só pelos 47 pontos, mas com 44, quando fizemos 41, 40, enfim. É surpreendente, né? É muito surpreendente, mas mostra a valorização de um trabalho, a valorização de um grupo, né? Não vou cansar de falar, de agradecer o Corinthians pela oportunidade, mas me senti abençoado por ter o grupo que eu tenho na mão, que vai, que mostra, os caras vão no campo e cumpre. Isso não é fácil num grupo de 30 jogadores, não estou falando nem só dos 11. Ficamos sem Pablo, sem Jadson aí por um bom tempo, Marquinhos Gabriel, que era o substituto imediato, né? Romero ficou uns jogos fora, Paulo Roberto quando entrou, Camacho tem entrado sempre, enfim. Né? Só sei que a gente está muito feliz e vamos continuar de jogo a jogo. Preparação total agora para a partida contra o Vitória, dia 19. O Jô já está na Arena Corinthians, está passando pela Zona Mista e o Gudrian Neufer vai bater um papo com ele aqui no Rodada. Primeiramente, a gente agradece a Deus, né, por esse primeiro turno maravilhoso que a gente fez, excepcional. Acho que, com certeza, a gente não esperava um turno desse, né, esperava fazer um bom primeiro turno, começar bem a competição, mas com o nosso trabalho, com o nosso empenho, as coisas aconteceram e a gente está de parabéns. Seguir com essa mesma humildade que a gente fez no primeiro turno, que no segundo turno a gente tem tudo para fazer um igual ou parecido para conseguir alcançar o título. Hoje faltou só um golzinho seu. Verdade, né? Acho que eu não tive acho que nenhuma oportunidade, já tive uma só, acho. E acabei não fazendo, mas eu fico mais feliz pelos 3 pontos e o objetivo que foi alcançado. A importância desse descanso, serão 14 dias agora até o próximo jogo contra o Vitória, de novo em casa. E uma outra questão, o que pode tirar o título do Corinthians? Cara, o descanso é muito, muito bem-vindo, né? Porque com uma sequência dessa de jogos, às vezes em alguns jogos cai a qualidade um pouco, o cansaço atrapalha. Nossa equipe está tendo muita consciência de se defender bem, se organizar e corre menos, né? Mas a gente está no caminho certo, cara. Cada equipe que a gente enfrenta, a gente estuda, a gente respeita. Todas as equipes têm totais condições de ganhar, só que a gente está sempre preparado, a gente está respeitando todas as equipes como se fosse o último jogo da final, uma final, e por isso que os resultados estão vindo, né? Então, esse primeiro turno foi um primeiro turno excepcional da equipe. Jô, você é um jogador experiente, acabou de falar aí sobre essa sensação, tem aquela sensação de que esse grupo é um grupo que caminha para o título, pelos clubes que você passou, comparando, quanto perto que o Corinthians está desse título brasileiro? É um grupo muito bom. Eu já trabalhei com muitos grupos, esse aqui é um dos melhores que eu trabalhei, pelo fato de sempre respeitar um outro, independente de quem jogue. Os que estão no banco, os que não estão nem vindo no banco, trabalham com a mesma seriedade. É o mesmo pensamento, cara. Então é difícil dar errado. Então a gente está nessa expectativa. É claro que cada jogo a gente procura pensar cada jogo, mas é inevitável pensar lá na frente no título, porque é só se for realmente um descuido nosso, a gente achar que é um time imbatível, se achar que já é campeão, aí sim a gente não vai ser campeão, mas se continuar com essa humildade, pensando em cada jogo, tem tudo para ser campeão. O discurso é legal, né? Repetir esse discurso, já são 34 rodadas que a gente vem conversar com vocês, é sempre isso, um resultado positivo, né, de alguma maneira. É legal esse discurso repetitivo? Assim como é o jogo, né? A gente está sendo repetitivo nos jogos, fazendo o que tem que ser feito, e prezando sempre a humildade, porque a gente já viu no futebol, quem fala muito, às vezes acaba deixando a desejar dentro de campo. E a nossa equipe é essa humildade, está sempre repetindo os discursos, repetindo as partidas, por isso está tendo os êxitos. Agora, Jô, esse foi o último jogo antes da convocação do Tite. Você acha que o que era para ter sido feito foi feito e de repente você fica ali na torcida? Agora realmente fica na torcida, né? Porque acho que eu fiz o meu trabalho até agora, né? Tenho feito bons jogos, tenho feito os gols necessários, ajudando a minha equipe. E agora realmente é aguardar. E se não for nessa convocação também, não é a frustração. Eu tenho que continuar trabalhando, fazendo por merecer, até chegar a minha oportunidade, que eu sei que um dia ela vai vir. Tá aí o Jô. Aliás, eu vou emendar para vocês aqui, de bate-pronto. Tá merecendo uma lembrança na seleção, o Jô? Se futebol é momento, sim, né? Seleção é momento, também. Mas a gente não percebe isso, né? A seleção nem sempre leva os melhores. Não com o Tite,
mas com o Tite e que conhece muito bem o jogo, esses jogos restantes de eliminatórias em que já estamos classificados, por que não? Para mim tem gente na frente. Por exemplo, o Luan do Grêmio. O Tite chegou na última convocação, não chamou o Luan e disse que depois se arrependeu, né? Que ele se tivesse um pouquinho mais de tempo, levaria o Luan. Diego Souza tá bem, né? E ele já leva normalmente mais gente do Corinthians, né? O Fagner, o Rodriguinho. Acho que ele não vai levar tanta gente e desfalcar o líder do campeonato, embora vai ficar agora de molho, vai descansar um pouco o Corinthians. A gente continua falando do Corinthians. Fábio Adal, diretor de futebol do clube, também falou na zona mista e a gente acompanha aqui no Rodada. Conversou bastante, a gente tem uma posição definida do Corinthians, a gente quer e vai ter o Pablo, dentro das condições que o Corinthians pode fazer, sem aceitar a faca no pescoço, sem aceitar nenhuma pressão. Então, com o Bordeaux, tudo praticamente acertado, o Corinthians assinou, resolveu tudo com eles e tal. Agora, em relação ao contrato, são detalhes que serão definidos ainda nessa semana que entra, e nós temos 14 dias sem jogos, também não que a gente vai esperar 14 dias, mas não vai ter problema nenhum. Apenas a gente se alterou um pouquinho quando imaginavam o Corinthians refém de qualquer coisa. O Corinthians não fica refém de ninguém, nem de dirigente, nem de jogador, de coisa alguma. E a gente fica no lugarzinho da gente ali, quietinho, aparecendo muito pouco. Eu estou falando com vocês hoje, vocês notam que eu dificilmente falo alguma coisa, porque cartola o negócio é não atrapalhar, e eu procuro não atrapalhar. Flávio Adalto, diretor de futebol do Corinthians, dele pra esse cara aí, hein? Arrebentou hoje um golaço, Rodriguinho, está ao vivo. Os jogos em casa, enfim, todos esses números positivos, 34 jogos sem perder. Importantíssimo para o decorrer do campeonato, né? Já que a gente tem uma gordura muito boa agora, a equipe muito confiante e muito bem, né? Todo mundo se doando bastante, entendendo o que o treinador quer e que a gente continue assim no segundo turno, né? Porque não acabou ainda. Mantendo a humildade, a gente vai chegar longe. Agora, Rodriguinho, muita gente que achou que com a ausência do Jadson, ali que te ajudava na armação das jogadas, o Corinthians ia ter uma queda e não aconteceu isso. Você não está sobrecarregado e o Corinthians não teve queda nenhuma. Ainda bem, né? Aqui é um grupo, a gente internamente sempre falou isso, que seria importante todo mundo se dedicar bastante nos treinamentos, porque o campeonato é muito longo, podem acontecer lesões, suspensões. E quem tivesse de fora teria que entrar no mesmo nível de quem estava jogando. E é isso que está acontecendo, né? Lógico que Jadson é um jogador muito importante para a gente, mas quem está entrando está dando conta do recado e a equipe continua crescendo. Um golaço foi um momento super importante do jogo. Virada do primeiro para o segundo tempo, o Sport podia voltar com a pressão. Teve alguma... foi atenção, lógico, mas é algo que você já imaginava de querer já partir para cima logo no começo ali para fazer o gol? Olha, jogos como esse, assim, dentro da nossa casa, muitas equipes tomam uma postura bastante defensiva, né? Já vimos isso em outros jogos. A gente tinha uma ideia que seria assim, esse jogo. Que bom que o gol do Arana também saiu rápido, isso nos deu um conforto no jogo para que a equipe do Sport pudesse expor mais um pouco. E no segundo tempo, assim que a gente fez o primeiro gol, saberíamos que assim que tivesse oportunidade, se ampliássemos o placar, dificilmente a gente tomaria uma virada dentro de casa. E essa era a nossa conversa, né? Para que assim que aparecesse a oportunidade, conseguimos matar o jogo para que não tivesse nenhum problema durante a partida. O Carille destacou lá na coletiva que o Corinthians ele é o time que não tem a maior posse de bola, mas é o time que mais troca passes. Queria que você explicasse esse fenômeno que acontece com o Corinthians no campeonato. Realmente ele falou isso pra gente, mas a gente também não entendeu. Ele falou que vai pesquisar o porquê, né? Foi uma informação que passaram para ele e ele falou que segunda-feira fala pra gente, eu posso te falar. Rodriguinho, falar da importância desse descanso, vocês voltam a jogar no dia 19. E outra coisa, o que é que pode tirar o título do Corinthians que tem todos esses números favoráveis? Importante esse descanso para que a gente possa recuperar os atletas que têm algum tipo de lesão, para que a gente possa ter 100% da nossa força para o decorrer do campeonato. Eu não sei o que pode tirar o título, mas a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque as coisas também, da mesma forma que estão dando muito certo, se a gente baixar a guarda, as coisas podem mudar e a gente não quer que isso aconteça, então manter a humildade, o foco e o trabalho que vem sendo feito. Tá aí o Rodriguinho, agora saiu o Rodriguinho, vai entrar o Gabriel, volante.
titularíssimo do Corinthians, ex-Palmeiras, vamos ouvi-lo. Um turno inteiro sem uma derrota sequer. Vocês desde o começo do ano pregam um discurso de manter os pés no chão, de jogar jogo a jogo, mas esse jogo a jogo levou vocês a 19 partidas seguidas só no Brasileirão sem perder. Dá para manter ainda o pé no chão? Dá para realmente evitar ainda em falar em título? Ah, sim, porque tem mais 19 jogos, né, para disputar, então a gente sabe que é um campeonato onde você tem que manter uma regularidade e eu venho dizendo há algum tempo já. Primeiro jogo contra a Chapecoense aqui, fizemos uma reunião antes do jogo e conversamos como que vai ser, o que vamos pensar, e o grupo decidiu jogo a jogo juntamente com o Carille e com a comissão. Então a equipe vem mantendo isso e foi metade do campeonato de forma invicta, de uma forma brilhante também, fazendo grandes jogos. Mas a gente sabe que ainda podemos melhorar e temos mais uma longa caminhada pela frente para ser campeão. Gabriel, o Corinthians hoje fez a primeira falta aos 10 minutos do segundo tempo. E ao mesmo tempo é um time que marca muito. Qual que é o segredo disso? Marcar sem fazer falta? Pô, eu nem sabia desse número. É um número bom, um número que dá pra gente tentar, né, sempre manter isso. É lógico que uma hora ou outra vai fazer uma falta, é normal de jogo. Mas isso mostra a aplicação tática da equipe, onde não precisa ficar fazendo falta toda hora, que a gente dobra a marcação e tenta sempre roubar na bola para sair nos contra-ataques e reter a bola nos nossos pés também. Então muito feliz com esse número e até não sabia. Até o juiz depois do jogo falou, pô, vocês fizeram parece que 2 faltas no jogo, né? Então um número muito baixo e feliz. Gabriel, 2 faltas nenhuma. Você foi campeão no Palmeiras, aqui no Corinthians, provavelmente vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, aliás, obviamente vai brigar. Dá para comparar esse time do Corinthians de hoje com o time do Palmeiras que você participou? Qual que é o melhor time? Não dá para comparar. Nossa equipe, no meu ponto de vista, estamos fazendo um grande ano, como todos estão dizendo, né? Fizemos um primeiro turno de forma invicta, mas ainda temos que manter os pés no chão porque não ganhamos nada. Então a equipe nossa está no caminho certo e acredito que pela humildade da equipe, pelos jogadores que temos, vai manter. Legal, palavra. Aí agora vamos ouvir o Cássio aqui, não para. Vamos tentar ouvir o goleiro do Corinthians. Para o que vem pela frente, até para começar já a fazer contas de quantos pontos faltam para o objetivo ser alcançado, porque isso se aproxima cada vez mais, né? Não, acho que não. Acho que nós vamos continuar a mesma humildade, estamos muito felizes. A gente conseguiu uma marca bem importante em fazer o nosso trabalho. Acho que a gente conseguiu chegar nessa pontuação porque a gente sempre pensa jogo a jogo, passo a passo. A gente não... Acho que está muito cedo a gente ficar pensando sobre cálculos, sobre pontos. Acho que estamos nos preocupando e fazendo melhor conforme o adversário a gente vai enfrentando. Então, muito feliz, mas falta muita coisa ainda para acabar o campeonato. Cássio mesmo vencendo, teve 2 lances ali com o André. Você foi melhor nos 2 lances e a torcida aplaudiu muito, a torcida está com você. É importante também esse apoio e você mostrando, correspondendo em campo. É bom, né? Acho que esse ano veio tendo um ano bem regular. Veio bem, acho que diferente. Venho trabalhando e acho que não só eu, acho que a equipe toda vem se portando muito bem. Eu acho que muitas vezes é um ou outro que tira a bola, é importante que a gente não tome o gol, mas eu acho que confiança das torcidas, acho que eu sempre tive. Então continuar trabalhando com humildade aí pra gente trabalhar forte e buscar os objetivos. O Corinthians conseguiu só 2 faltas no jogo inteiro e ainda assim é um time que sofre pouco, né? Por que você acha que isso acontece? Organização, né? Acho que a organização, taticamente, não vê os jogadores saindo de função. Acho que a entrega, desde o jogo que é o que está lá na frente, e os outros jogadores. Então, a gente sai feliz, assim, porque se as coisas estão acontecendo, não é porque o fulano ou o ciclano está indo bem. Acho que pelo conjunto geral, todo mundo está se dedicando ao máximo e as coisas vêm acontecendo. Cássio, não tem como você cruzar com o Diego Souza e não lembrar daquela defesa sua, né? A histórica defesa da Libertadores, mas vocês dois podem se encontrar na seleção brasileira no dia 10, o Tite convoca. Você está com esperança? Eu estou preocupado com o meu trabalho aqui no Corinthians, não é demérito nenhum ou alguma coisa sobre a seleção, mas acho que a gente tem que comemorar sobre isso, de repente, quando for convocado. Acho que eu deixo bem de lado, foco no meu trabalho aqui no Corinthians, lógico, que o time indo bem, eu sendo regular aqui no meu clube, tem chances de ir para a seleção, mas lógico, o almejo chegar na seleção também, mas eu acho que esperar a convocação, se for convocado, lógico, vou ficar muito feliz e
Se não for, também continuar trabalhando aí com humildade. É lógico que quando se fala de Diego Souza, principalmente pro torcedor corintiano, mas eu, dentro de campo, quando jogo contra, não fico pensando, tento ficar concentrado ali para tentar ajudar o time. Ô Cássio, falar da importância desse descanso aí de 14 dias para o time que vem jogando bastante e falar também o que pode tirar o título do Corinthians. A gente sabe que falta a metade do campeonato, mas o time lidera em vários quesitos. Lidera, mas não ganhou nada ainda, né? A gente sabe, a gente é bem consciente, a gente vê no dia a dia. A gente vê que o time o objetivo principal é ficar entre os primeiros e a gente, mesmo com as vitórias, com o bom rendimento, a gente sempre se almeja, sempre trabalhar mais, melhorar mais, evoluir. Eu acho que esses dias de parada assim, vão ser fundamentais. Eu acho que para recuperar quem está machucado, para voltar bem, eu acho que o descanso também é bem corrido, está sendo bem corrido os jogos, então acho que e também acredito que pode ter uma folga para a gente sair um pouco, né? Porque a gente está numa sequência e a gente vê a entrega de todos os jogadores 100%, de todos os envolvidos, toda a comissão técnica, a diretoria. Então, às vezes sair um pouquinho, estar mais perto da família. Eu vou ir para minha cidade para ver meu filho, ver meus familiares lá. Então, isso é bom também no momento. A gente está no meio do campeonato, já vem quase 50 jogos na temporada. Acho que é importante, mas também acho que o mais importante é os 15 dias para trabalhar. Eu acho que quando a gente vem numa liderança, vem num tempo assim de sem perder, as equipes estão sempre procurando alguma coisa para evoluir, para tentar nos vencer. E nós temos que nos preparar, trabalhando, tentando melhorar para continuarmos vencendo e no caminho das vitórias. Só para aproveitar sobre a seleção, o que você conversou com o Tafarel? Nada, ele foi lá, conversou. A gente conversou sobre pouco, ele parabenizou pelo trabalho que eu vinha fazendo no Corinthians, assim, mas acho que não só por ele ser o treinador de goleiro da seleção, mas o histórico do Tafarel é um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. Então, ele estando lá, indo ver o treino, já é satisfatório, independente se ele é o treinador de goleiro ou não da seleção. Não perguntou nada pra ele? Tá aí o Cássio, que tem tudo para ser convocado pelo Tite, dia 10 para a seleção brasileira e quem sabe até encontrar o Diego Souza na seleção brasileira, os dois que protagonizaram um lance histórico na conquista do Corinthians na Libertadores há 5 anos. Calheiros. Valeu, Godrian Neuffer, marcando de perto ali os jogadores na zona mista da Arena Corinthians. Corinthians fechou o turno como que fez aí ao longo de toda essa primeira etapa do Brasileirão, vencendo, né? Na estreia empatou em casa com a Chapecoense, mas olha, que campanha fantástica, 47 pontos em 19 jogos, impressionante. O Corinthians que ainda não perdeu no campeonato e somando todos os jogos aí da temporada, já são 34 jogos sem perder. Fábio Azevedo, Rodrigo Bueno, a sensação que eu tenho, olhando, acompanhando essas entrevistas, se a gente pensar em entrevista ao longo do primeiro turno, dá para dar F5 e atualizar como se fosse hoje, né? Só mudar o resultado da partida do adversário, né? Porque a declaração vai ser igual, mas é impressionante a serenidade dos jogadores. Não tem clima de oba-oba, já ganhou, somos os melhores, não tem, apesar de tudo demonstrar isso, mas o Corinthians vem com pés no chão mesmo e sendo surpreendido, o próprio Jô falou isso. A gente está surpreso com a campanha e é uma surpresa positiva. Estamos de volta com o Rodada Fox e já com a substituição anunciada. Saiu o Rodrigo Bueno, chegou a Nadine Bastos. Tudo bem, Nadine? Boa noite. Boa noite, Calheiros. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E vamos falar hoje sobre algumas situações que aconteceram na rodada do Campeonato Brasileiro. A Nadine está aqui, ela vai falar sobre dois lances no Campeonato Brasileiro, mas o que chamou atenção mesmo foi lá na Europa, hein? Decisão de Supercopa na Alemanha, na Holanda, e a Nadine, olha, passou trabalho hoje aqui com essas duas situações que você vai acompanhar daqui a pouquinho. O Fábio Azevedo também segue com a gente aqui no Rodada Fox. Então vamos lá, para a Nadine analisar, colocando na tela a Arena Corinthians, ataque do Corinthians pela direita e o Fagner, Nadine, reclamou pênalti nessa jogada aí. O que houve? Um lance onde, no final do campo ali, onde, na frente do adicional, ele tinha toda a visão do lance. Para mim foi um lance normal, ele foi uma dividida da bola, acertou a bola e depois teve um contato, mas contato de jogo, então acertou a arbitragem em mandar seguir nesse lance. Nadine, me chamou a atenção que o árbitro adicional, ele tá com o agasalho. Isso, de certa forma, não poderia confundir com os jogadores do esporte, com um agasalho escuro, diferente do árbitro e dos assistentes, né? Isso. A arbitragem, ela recebe apenas um equipamento, né?
E esse é o agasalho que eles recebem, é da cor negra. Realmente poderiam ter, não sei, poder colocar um colete, alguma coisa, mas ali acharam que não interferiu com os jogadores, por isso mantiveram o agasalho. Mesmo assim, devia estar muito frio em São Paulo. E o Fagner, quando ele levanta, Nadine, agora, ó, isso daí não poderia implicar num cartão amarelo? Seria exagero? Foi uma reclamação assintosa em relação ao adicional. O árbitro ali preferiu manter o controle, só a parte verbal, né, de avisar o Fagner, e seguiu. Então ele não deve ter falado alguma coisa de agressão, alguma coisa ao árbitro adicional, apenas reclamado assim assintosamente, mas poderia sim se o árbitro fosse mais rígido. O jogador do esporte ajuda também, né, Nadine? Que ele recolhe as pernas na hora do carrinho, já demonstra que ele não vai fazer a falta, né? Ele auxilia ali, ó. Repara que ele já puxa a perna. Ele já sabe a questão do lance e realmente ele recolhe a perna. Ô Nadine, quem era o árbitro aí do jogo? Wagner Hillway é o árbitro que entrou no quadro da FIFA nesse ano, de Mato Grosso do Sul. Então, num contexto geral, foi bem o Wagner? Foi bem. Voltando aqui ao jogo do Corinthians, o Corinthians cometeu apenas 2 faltas? 2 faltas, e a primeira falta foi no segundo tempo, nos 10 minutos do segundo tempo. Então, para analisar, a arbitragem facilitou bastante, mas chamou a atenção porque não é comum. Então, parabéns aí para a equipe do Corinthians. Me chamou até a atenção, não me lembro agora se foi o Gabriel ou o Rodriguinho, né? Mas ali na zona mista, quando perguntado sobre esse número baixíssimo de faltas hoje cometido pelo Corinthians, ele falou, o árbitro inclusive veio parabenizar a gente depois do jogo. É normal, é natural esse tipo de situação? É porque foi uma surpresa realmente, uma surpresa para todos. A arbitragem pode ter comentado até, a equipe de vocês está de parabéns, não tem muitas faltas, fizeram apenas 2 faltas. É uma surpresa e o árbitro deve ter ficado bastante surpreso. Com certeza. Nadine,